Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Meus amigos, aparentemente estas frases parecem tratar-se de ideias soltas e até ingênuas, mas eu vou propor uma reflexão que nos ajude a entender o verdadeiro sentido e o imenso alcance da ideia do autor. Este poema nos permite fazer algumas reflexões para nos ajudar a pensar e identificarmos qual é o caminho que pretendemos seguir na nossa vida. A nossa vida certamente não terá sentido se nós não identificamos qual é o nosso caminho, isto é, onde estamos e onde queremos chegar. Planejar e pensar quais serão os objetivos para o futuro começa muito cedo na vida das pessoas. Pensemos no jovem, por exemplo. Quando ele atinge uma determinada idade, ele começa a pensar em sua profissão, o que ele quer ser, o que ele vai ser na vida, qual o caminho que ele deve seguir, qual a profissão que ele deverá escolher, que tipo de profissão com a qual ele mais se identifica. Mais adiante, o jovem, já um profissional, trabalhando, enfrentará certamente um outro dilema. Qual é a sua vocação? Deverá se casar? Ficar solteiro? Escolher a vocação religiosa? Enfim, a vida é feita de escolhas e a nossa realização se dá a partir do momento que vemos serem atingidos os nossos objetivos, as nossas metas pessoais. Quando planejamos um objetivo, obviamente nós imaginamos que devemos trilhar o que planejamos e que este caminho é o que nos leva à felicidade. Afinal das contas, ninguém vai escolher fazer algo que o fará infeliz. Nosso destino, a nossa busca é a nossa felicidade. E na minha visão, este é realmente o desejo divino para nós. O próprio Cristo veio nos dizer no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por isso, a teoria de que precisamos sofrer nesse mundo para ser feliz em um outro parece não nos ter sentido. Ou não teria nenhum sentido as palavras de Jesus Cristo. O que significa ter vida e ter vida em abundância? Viver uma vida com doenças? Uma vida com sofrimentos, com dor? Não pode ser. Eu não consigo imaginar que o Cristo tenha planejado isso para mim. Jamais imaginaria isso. Mas e todos estes problemas que surgem pelo meio do nosso caminho? Estas coisas todas que surgem podem até não serem decorrentes de um pecado direto seu, meu, mas são decorrentes sempre de um pecado, no mínimo de um pecado social, do descumprimento de alguma regra que Deus traçou para nós. São consequências de escolhas que fazemos que levam a prejudicar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Por exemplo, nós, homens, resolvemos morar engalfinhados em metrópoles, em cidades grandes, trancafiados em apartamentos,
sem fazer atividades físicas, sem exercícios. Não foi Deus que escolheu esta forma de vida para nós. Se olharmos, por exemplo, para esse nosso Brasil imenso, existe uma imensidão de terras, tendo espaço suficiente para todos morarem com conforto, com dignidade. Mas foi o homem que escolheu e decidiu o uso que deve dar a esta terra. Então todas as consequências desta escolha afetam a vida do próprio homem, fazendo com que, de repente, eu viva de uma forma que prejudica a minha própria existência. E retomando novamente o poema de Carlos Drummond de Andrade, que acabei de ler, nós vemos que nele contém uma mensagem muito sutil e que às vezes nos passa desapercebida, mas diz respeito ao nosso cotidiano, à nossa forma de vida. Vejam as frases do poema. No meio do caminho tinha uma pedra. Num primeiro momento, esta frase se apresenta como num passado muito recente. Poderia interpretar que eu estava caminhando e eu encontrei uma pedra. Eu achei uma pedra no meio do meu caminho. Mas a frase a seguir, tinha uma pedra no meio do caminho. Isto vem dizer que eu superei este obstáculo. Eu passei por essa pedra. Essa pedra ficou para trás. Em suma, esta pedra já não existe mais no meu caminho. Desta forma, nós devemos encarar a nossa vida. Nós devemos encarar os obstáculos que surgem durante a nossa caminhada desta forma. Embora eu pregue, eu acho que nós tenhamos que viver uma vida feliz em abundância, não quer necessariamente afirmar que não surgirão pelo caminho alguns tropeços, alguns obstáculos. Superar ou não estes obstáculos vai depender em muito da capacidade que cada um de nós tem de desenvolver mecanismos de buscar forças para transpor, para passar por estes obstáculos. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós faremos um breve intervalo, 1 minuto, e já voltamos para continuar esta reflexão, para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Só 1 minuto, já voltamos. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Nós encerramos o primeiro bloco de nosso programa e nós falávamos que durante a nossa caminhada, evidentemente, podem surgir muitos obstáculos. Mas quando encontramos um obstáculo em nossa vida, não podemos nos travar. Se pararmos, certamente não conseguiremos transpor e tampouco saltar ou subir para superar esse obstáculo. Superar um obstáculo, superar uma dificuldade, depende de cada um de nós, depende da força que nós estamos dispostos
a utilizar para superar essa diversidade. Se existem obstáculos, existem também forças para superá-los. Tanto que existe o ditado popular que a ninguém é dado um fardo maior do que a força que a pessoa tem para carregá-lo. Então, se existe obstáculo, existe também alguma força que nos impele a superar esse obstáculo. Se o obstáculo for, por exemplo, uma doença incurável, pode ser que realmente isso seja uma dificuldade muito grande em sua vida. Pode ser que essa doença realmente não tenha cura, mas você terá forças suficientes para poder vencer, lutar e, no mínimo, conviver com esta situação. Dia destes, com muita tristeza, eu perdi um tio muito querido. Todos nós sabemos que não existe coisa mais ruim do que você participar de um velório de uma pessoa com quem você tinha um parentesco ou uma ligação muito forte. É triste, é doloroso. Chega o fim do dia, você está quebrado. Literalmente você está derrubado diante de choros, lágrimas, principalmente de ver os sofrimentos pelos quais passa a família. Acreditar que esse sofrimento não existe não é verdade. Querer achar que por conta de que o nosso ente querido terá uma vida nova, cheia de luz, cheia de paz, não nos traga dor num primeiro momento é impossível. E se isso acontece, inclusive, pode ser indicativo de que alguma coisa pode estar errada conosco. Ou nós não somos humanos, porque o sentimento é inerente à pessoa humana, é inerente do homem. É só o homem que tem sentimento. Logo, a ausência, a dor da ausência, a dor da separação é algo muito normal. Se nós não sentimos essa dor, provavelmente significa então, como seres humanos que somos, que nós, na verdade, não tínhamos por este ente querido o apreço que ele mesmo, talvez, se tivesse vida, acharia que nós tínhamos por ele. Ora, seria impossível admitir que nós, mesmo acreditando numa vida eterna, numa vida de luz, numa vida de paz e felicidade plena e completa, em outra dimensão, em outra vida, iríamos enfrentar a morte de alguém querido que amamos, sorrindo, estando alegres e satisfeitos. É claro que não seria normal. Não seria normal para nós enquanto pessoas humanas. Nós somos humanos, nós não somos deuses. Com certeza, para qualquer um de nós, será dificílimo viver esse momento, mesmo acreditando que existe uma vida melhor do que esta vida e que essa vida não se encerra aqui. Mas, ao longo do tempo, certamente, nós teremos sim condições de superar esse sofrimento. Talvez jamais esqueçamos desse ente querido, mas conseguiremos com certeza, com a graça de Deus, assimilar essa ausência e continuar vivendo a nossa vida, nos dedicando a outras pessoas que ficaram e que muitas vezes dependem de nós. E não estamos de forma alguma querendo dizer que devemos abrir mão de nossa fé, pelo contrário, é justamente com essa fé que nós, ao longo do tempo, com a certeza de que existe a paz após a morte, o nosso coração será confortado e nós viveremos a nossa vida. Continuaremos vivendo a nossa vida. A vida continua para os que estão aqui na terra. Todos nós gostaríamos de saber e sonharíamos descobrir o que acontece do outro lado. Mas nós teremos que esperar a nossa hora. E enquanto isso não acontece, nós, como seres humanos que somos, temos sim o direito de continuar a nossa vida, mesmo com uma separação dolorosa, tentando fazer que esse resto de nosso tempo seja um tempo de vida com abundância, como o próprio Cristo quer para cada um
de nós. Nós devemos buscar forças para viver uma vida feliz. A dificuldade, essa dor que parecia insuperável, de repente se torna a segunda frase do poema de Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do meu caminho. Isso significa que uma grande dificuldade, um obstáculo aparentemente intransponível, está superado, está contornado. Superação é poder fazer acontecer com as ferramentas que nós temos em mãos. Superação é trabalhar da melhor forma possível, independentemente do que pensem ou falem. Superação é irmos além do que os outros acham que somos capazes. Superação é saltar tão alto que ultrapasse a barreira da estima machucada, da confiança perdida, do relacionamento quebrado. Se supere sempre. Aposte em você mesmo e você fará o dia de hoje muito melhor que o dia de ontem. Só depende de você. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Rondon. Até quinta, conto com a sua audiência. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite, e nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói.